Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula do nosso curso Como Usar Bitcoin para Acelerar Sua Aposentadoria. E na aula de hoje então nós vamos falar da história da senhoriagem do dinheiro, né? Nós estávamos falando na aula anterior sobre a importância do ouro, né? Como os estados estiveram aí no controle das moedas. E agora a gente vai então comentar o problema que houve nisso, né? Então a gente começa por aqui falando da fraqueza do ouro. Então, a fraqueza do ouro se deve à dificuldade de se fracionar, de se guardar e de se transportar o ouro. Somado aos custos de segurança, a resposta óbvia foram os bancos de ouro, criados pelo Estado, né? Então, os bancos dos estados iniciais eram bancos de ouro. Ao longo da história dos últimos séculos, muitas moedas de estados foram feitas de reservas financeiras mundial. E todas essas moedas financeiras como reserva mundial, elas tinham um ponto em comum, que eram realmente lastreadas em ouro, o metal físico sob a custódia de reinos, impérios ou países no auge de suas conquistas. Interessante notar que foram em momentos de moeda forte, de moedas lastreadas em ouro real, que grandes revoluções políticas, culturais, artísticas também tiveram possibilidade de acontecer na história. Isso agora a gente vai ver melhor nessa imagem. Eu gosto muito dessa imagem, ela vai mostrando então as moedas e a gente pode comentar um pouco aqui sobre o que estava acontecendo no mundo ao longo de cada moeda, né? Então, as primeiras moedas ali temos o florim de Florença e o ducado de Veneza, né? E nessa época então ali em 1300, por assim dizer, estava acontecendo então a Renascença italiana. Tivemos nomes como Dante Alighieri, com a Divina Comédia, o próprio Leonardo da Vinci, Rafael, Michelangelo, Marco Polo. Na sequência, então, temos o real português, né? O real já foi. O real português nessa época, né? Incluía o Brasil. E era exatamente então a descoberta das Américas, a rota marítima de Portugal para as Índias, com Vasco da Gama. Né, um pouco mais ali adiante tivemos também uma grande história ali dos Lusíadas, né, do Luís Vaz de Camões, né, e depois então pulou para o Real Espanhol, junto então das conquistas das novas terras, né, e eles trouxeram muito ouro das Américas para a Europa. Depois a gente vai falar um pouco mais do problema que isso causou, né, e também tivemos ali nomes de a história de Dom Quixote, né, por exemplo, ali do Miguel Cervantes. Na sequência tivemos o marco holandês, o Império Colonial Holandês, que chegou até a invadir o Brasil, né, até uma parte da Guiana, ali, enfim, o Nordeste brasileiro. Depois, então, ali tem o que franco-francês, não sei se era bem franco-francês, ele está French livre, né, mas aconteceu a Revolução Francesa, tivemos Napoleão Bonaparte, Victor Hugo, os Miseráveis, nessa mesma época que a moeda francesa estava lastreada em ouro. E depois a libra esterlina, que quando tivemos então a Revolução Industrial, tivemos o escritor o Chesterton, que na sequência veio ali o Lewis, o Tolkien, e depois a libra esterlina, então o dólar americano, né, que nos trouxe ali o keynesianismo, o controle americano ali depois da Grande Depressão, ali, a Segunda Guerra Mundial, o Plano Marshall. Coisas interessantes também, junto com o dólar, aí veio o surgimento do rock, dos hippies, estilos musicais, né? Quando ele fala também um pouco de artes, né? A venda do sonho americano na mídia, nos filmes. Isso até a quebra do padrão ouro ali, em 1971, que foi o Bretton Woods, como você pode ver aqui. E temos então hoje esse mix aí do euro-dólar, garantindo ali a reserva mundial, e o Bitcoin surgindo logo em seguida, né, junto da internet, digitalização, globalização, que tem se acontecendo, né. Até isso, na verdade, a internet surgiu aí com a força do dólar, mas hoje está se expandindo para fora desse controle monetário, digamos assim. Outro fato interessante, né, é que a gente pode ver nesse outro gráfico que cada moeda tem uma duração média de um ciclo de 80 a 100 anos, né? Então, em torno de 80 a 100 anos, você tem uma troca de moeda de reserva global. E o dólar hoje já tem 101 anos e o Bitcoin surgiu em 2009, né? Então, se a gente considerar que o Bitcoin já é uma reserva, já é uma moeda global, até pelo seu valor de mercado hoje, que já passou de 1 trilhão, muitos países não têm esse valor de mercado.
podemos dizer que o Bitcoin já está passando o dólar aí na dominância. Claro, ainda temos muito caminho pela frente aí, mas se olhar daqui 100 anos, talvez as pessoas vão usar essas datas para montar o gráfico deles, né? Então, grandes trocas também vêm juntos de grandes crises, né? Podemos citar mais recentemente períodos das guerras mundiais, por exemplo, que a Inglaterra imprimiu muito dinheiro e acabou com o lastro da libra esterlina no ouro para financiar os esforços de guerra, né? Acabou destruindo a libra, as poupanças das pessoas, inclusive, que guardavam dinheiro em libra, guardavam poupança em libra, né? E daí, após a guerra, o mundo entrou na era do dólar, e esse então com lastro em ouro, prometendo conversibilidade total de cada nota de dólar para ser equivalente em ouro, o que pendurou até 1971, quando o presidente americano anunciou um calote mundial e o dólar não poderia mais ser trocado por ouro. A partir daí a gente tem o surgimento das moedas fiduciárias, que são as moedas fiat, que é o que a gente tem hoje aí, a maioria das pessoas só viveu esse período. A moeda fiat, então, o que significa a moeda fiat? Qualquer dinheiro que não seja garantido por uma mercadoria. É um dinheiro declarado por uma pessoa, instituição ou governo como curso forçado. Dinheiro emitido pelo Estado que não é conversível por meio de um banco central em qualquer outra coisa, nem fixado em valor em termos de qualquer padrão objetivo. Dinheiro usado por causa de decreto governamental. Um objeto de outro modo não valioso que serve como meio de troca. Então, o termo fiat deriva da palavra latim fiat, que significa seja feito, usado no sentido de ordem, decreto ou resolução. Então, basicamente, nós vivemos nessa era que temos várias moedinhas coloridas, né? O euro tem várias cores, o real tem várias cores, né? Mas elas não são trocadas por nada, é literalmente um pedaço de papel. Não é mais conversível em ouro, não existe nada garantindo ali o valor dessa moeda, a não ser a própria instituição estatal, que é o governo, né? Enfim, o presidente, né? Se o presidente é uma pessoa boa ou uma pessoa ruim, ele vai ditar o rumo da moeda. E nisso a gente já viu várias atrocidades acontecendo, né? Para se dizer o mínimo, né? Porque você está confiando o valor do seu dinheiro na honestidade do governo. E nisso a gente teve a evolução de moedas no Brasil, que como o dinheiro é impresso à revelia, né? Na verdade o Estado controla a quantidade de dinheiro, e em situações que ele se vê descontrolado, ele destrói o dinheiro de quem está segurando ele, né? Destrói as poupanças das pessoas. Não raras são as histórias de governo destruindo moedas através do fenômeno da inflação, colocando pessoas em situação de pobreza. No próprio Brasil vimos isso, e hoje ainda vemos o mesmo acontecendo em diversos países. Especialmente a gente pode citar agora mais recente, a Argentina na última década e a Venezuela, que também já está há mais tempo aí sofrendo, para não ir muito longe do nosso Brasil, mas na África também tem muitos países que sofrem com inflação enlouquecida. E o Brasil deu um pouco de sorte aí no Plano Real em 1994, mas antes disso, né, você vê que a cada poucos anos a moeda era dizimada pelo governo. E aí surge, com as moedas fiat, a tal da inflação, né? Na verdade a inflação já existia lá desde o sal, né, dos grãos do sal, mas com as moedas fiat isso se intensificou muito mais. Ao contrário do que os jornais noticiam constantemente, né, na Globo ou enfim qualquer outro jornal, que falam do aumento do preço dos itens da feira como inflação, né, não é o valor que subiu do preço do arroz, do preço do tomate, que é a inflação, né? A inflação real ela é outra coisa, a gente já vai se aprofundar nisso, né? Porque o preço de um tomate, se ele aumentasse, aumentaria-se a produção desse produto, dos tomates, e o preço voltaria ao equilíbrio. Mas se os preços de antigamente da feira nunca retornam, os preços nunca retornam ao patamar original, nós temos o efeito perverso das moedas fiduciárias acontecendo, que é o derretimento do poder de compra do cidadão comum. Né? A inflação, então, nesse caso agora se torna o aumento da base monetária, que é quando o governo escolhe colocar mais dinheiro em circulação do que existe de bens e serviços na sociedade. Ele acaba aumentando a oferta do dinheiro para a mesma quantidade de bens, logo o dinheiro começa a valer menos em comparação aos bens que elevam o preço de forma definitiva.
Para se proteger desse efeito da inflação, então os mais velhos perceberam que imóveis e terrenos funcionavam muito bem. Ou como não se tinha acesso a metais e ouro de forma fácil, né? Terrenos e apartamentos, enfim, foram usados muito para isso. Alguns outros escolheram pôr em ações de empresas, mas se pensar, as escolhas são feitas guiadas por um único fator determinante, que é se proteger da inflação. Se você não se proteger da inflação nesse ambiente que é proposto no mundo financeiro atual, você vai ser obliterado financeiramente. Essa é a verdade. O seu dinheiro não vale nada, vale cada vez menos a cada dia. Então, como aconteceu com o sal, né? Está acontecendo com esse dinheiro colorido. Então, na ânsia de se proteger da inflação, como essa inflação ela é constante, anual, a gente vê nos noticiários, aí se o juro está 12%, a inflação é no mínimo 12%, cara, praticamente, por assim dizer, porque a inflação real não é aquela noticiada num índicezinho da porcentagem do governo, é o valor do preço dos itens da feira que nunca mais voltaram ao patamar antigo. Então, nisso se destruiu completamente o conceito de poupança, porque você está sempre atualizando os valores nominais das coisas e o que importa acaba sendo mais o fluxo de caixa do que o que você tem poupado, porque tudo que você poupa está sendo deteriorado pelo próprio governo. Aqui eu trouxe novamente essas duas imagens para você entender que a própria moeda ela sofre o efeito da curva da oferta e da demanda. Se tem mais moeda no mercado, a demanda por ela diminui, né? Como ela é o bem mais líquido da economia, reflete no preço de todos os outros itens, né? A inflação fora de controle pode destruir impérios, que não foi diferente do que aconteceu do Império Romano, né? Que teve seu fim decretado não só por invasões, mas pela própria inflação da moeda. A gente vai ver agora que vários impérios, enfim, foram se destruindo por conta da inflação, né? Então aqui vamos falar da revolução dos preços, né? Nem mesmo os impérios de Portugal e Espanha se salvaram dessa. Isso a gente saindo lá de Roma, viajando 1500 anos para frente, aconteceu a mesma coisa com ouro e prata quando eles trouxeram esses metais das Américas. O valor desses metais despencou e o preço dos produtos chegou a multiplicar por 6 na chamada Revolução dos Preços do século XVI, né, que aconteceu então ali entre o real espanhol e português. Então eu trago aqui a crise espanhola de 1640 para a gente concluir toda essa história que a gente tem passado até aqui, que toda vez que tem uma crise de moeda, ela vem acompanhada de outras crises institucionais que chegam a dar fins de império, né? Aqui o próprio site está dizendo que Portugal jamais foi recuperado, e a gente pode ver que na sequência temos aqui a Província Unida dos Países Baixos tomando conta, né? E a monarquia francesa na melhor posição. Então ali a gente vê a substituição do poder, né? O poder saindo do Império Português e Espanhol e partindo então para Países Baixos e França, que vão ser as próximas moedas de valor, né? E isso trouxe também ali a Revolução, vai culminar, né, na Revolução Francesa, assim, no parlamentar ali, ele está dizendo já a monarquia parlamentar, que são soluções que vieram por conta de crises financeiras. E agora meu sangue, que já está meio fervido, vai ferver mais, porque a gente vai chegar nessa parte que assim, ó, me deixa realmente indignado com a situação que estamos hoje. Quem são os cantilionários, né? Então, na era dos metais, de certo modo, a própria quantidade do metal dava um limite para a quantidade de dinheiro que poderia ser criado. Uma vez que a quantidade de moeda fosse comprometida, as pessoas trocavam por uma mais confiável. Ainda se tinha alguma forma de se trocar com certa facilidade. Com todas as moedas no mundo partindo para um modelo fiduciário, além do metal tem um valor intrínseco, né? Agora, no modelo fiduciário, nós não temos valor intrínseco no papel colorido. Temos um cenário jamais visto, porque esse papel não é convertido em nada. E então diversos países podem gerar esse papel infinitamente, que vão criar dívidas impagáveis, muitas passando de 100% do seu PIB. Imagina, você recebe um salário e você já está devendo mais que os 100% desse salário. E continua nesse efeito, nunca paga essa dívida, continua só crescendo.
você vai ser obliterado. Então aqui eu não vou entrar nem em muitos detalhes sobre os incentivos políticos e eleitorais que trazem esses gastos inflamados de estados, né? Mas a gente pode concluir então que essa moeda facilmente criada ao infinito não pode preservar o poder de compra de ninguém, ou seja, não existe poupança com moeda fiduciária. E daí a gente vê essa situação aqui, ó. Temos aqui a dívida de países em 2007 e a dívida de países em 2017, 10 anos de diferença. Nenhum deles diminuiu as suas dívidas em 10 anos, eles só aumentaram. Isso aqui ainda foi antes da pandemia. Depois da pandemia, esses números dispararam infinitamente ainda mais. Aqui nós temos um outro reloginho aqui, está um pouco mais difícil de ler, mas se a gente analisar aqui, na linha verde nós temos o PIB dos países e na linha vermelha nós temos a conta que eles têm que pagar interna. Então você vê que, por exemplo, os Estados Unidos está devendo 35 trilhões, arredondando, de dólares no seu produto interno, e o seu PIB é de 28, ou seja, ele está devendo ainda já 30% a mais do que o seu PIB praticamente. O Brasil, então, para a gente ter uma especificação aqui, também está chegando ali no 100%. Na verdade, já passou, desculpa. Ele tem quase 2 trilhões de PIB e já está devendo aí 2,1 trilhão de PIB. Esse dado já está defasado também, inclusive, né? Mas a gente vê aqui, ó, muitos deles passando aqui, tem o débito, né? A dívida pública e a dívida internacional, né? Mas você vê que a dívida interna do Brasil é de 106% e a externa que é um pouco mais baixinha, né? 33%. Agora, a situação é terrível no sentido de que essa dívida quem que está pagando, né? E os cantilionários, então, são as pessoas que estão por trás dessa moeda fiduciária, por assim dizer. A moeda fiduciária estatal, ela virou apenas um sistema de transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos. Esses são os cantilionários, aqueles que estão mais próximos da impressora do dinheiro. Então, eles vêm com essas políticas bonitinhas, dizendo que é para ajudar os pobres e tudo mais, mas quem mais está ferrando os pobres são eles mesmos, com essa máquina de imprimir dinheiro. No efeito Cantillon, quando o governo imprime novo dinheiro, os primeiros a receber esse dinheiro são beneficiados, pois os preços ainda não foram reajustados, enquanto os últimos sofrem ao pegar o dinheiro já inflacionado nas mãos. Por isso, é altamente atrativo para governos imprimirem mais dinheiro, como tem sido feito, porque eles conseguem fazer mais coisas e quando chega na mão do trabalhador lá, o pobre mesmo que precisa, esse dinheiro já está inflacionado e daí ele vai na feira e compra menos coisa. E então, aqui eu tenho um gráficozinho, né, que vai ajudar a gente a entender o efeito cascata, que é a ordem desse recebimento de dinheiro. Começa então aqui no Banco Central, que ele imprime dinheiro gerando uma dívida para todos os cidadãos, né? Na verdade não é exatamente todos os cidadãos, mas todas as pessoas que estão segurando essa moeda. É a moeda que eles imprimem. Quem recebe esse dinheiro então é o aparato estatal, governos estatais, funcionários públicos, previdências sociais, grandes bancos, depois, né? Fundos e corporações, o mercado de ações, grandes empresas, imóveis e ouros, e é aqui que muita gente conseguiu se proteger e prosperar de algum modo, porque foi sempre pegando dinheiro e já comprando em imóveis, em ações, e trabalhadores, pequenas empresas e médias também, desempregados informais, são os que mais se ferram, porque não tem como repassar esse preço da inflação, né? Não tem da onde tirar a renda para repassar esse aumento inflacionário. Como pode ver, o dinheiro novo ele é criado pelo Banco Central e custa chegar, né, às classes mais baixas ali da sociedade, que é a economia real, por assim dizer, fazendo com que o poder de compra seja devastado de quem está na base do processo. O caso é que desde o estabelecimento das moedas fiduciárias como status quo, não tínhamos opções escassas e sólidas imunes a esse sistema de inflação para onde correr para proteger o nosso capital. Até o surgimento do Bitcoin, que vai mudar tudo isso, né? Porque nem mesmo o ouro consegue vencer esse efeito inflacionário suficiente. E então o novo efeito agora com o Bitcoin, que ainda está nesse processo de desenvolvimento, por assim dizer, de entendimento social, né? É que o Bitcoin ele é superior às impressoras dos bancos centrais, porque eles vão continuar imprimindo, eles nunca vão parar de imprimir, eles nunca vão perceber assim, imprimimos demais, vamos parar.
todo ano eles vão imprimir mais. E o Bitcoin, como ele é limitado, são apenas 21 milhões de Bitcoins para cobrir todo o efeito Cantillon de todos os mais de 100 bancos centrais ao redor do mundo. Você tem agora uma saída para conseguir então escapar desse sistema que só te assalta todo mês com inflação. E na próxima aula, enfim, vamos entender agora sobre o poder de confiar o nosso dinheiro a mais pessoas do que apenas um grupo seleto de indivíduos com poder, né? Porque quando você está confiando na moeda do seu país, você está confiando numa boa gerência, em honestidade, em vários outros efeitos. E o Bitcoin ele vem como uma tecnologia descentralizada que vai diluir esse poder, né? Não vai, no lugar de concentrar esse poder, vai diluir esse poder e que você hoje tem a capacidade de se proteger desse efeito devastador que um dia essas dívidas de países vão estourar, vai haver algum calote, alguma coisa nesse sentido. A gente não consegue prever 100% o futuro, mas a gente sabe que uma conta tem que ser paga. E se você está segurando o real, se você está segurando o dólar, se você está segurando o euro, você vai acabar pagando. Então a próxima aula vai ser centralização e descentralização. Vamos comentar um pouco sobre isso. E encerramos o módulo 1 na próxima aula. Até mais!